Não via Lajeshnikov nem pensara muito nele. Lajeshnikov estava velho, precisava ir visitá-lo logo, decidiu Konei, e voltou a adormecer. Lajeshnikov tornou a aparecer-lhe em sonhos. Desta vez agarrou-lhe a mão. Perguntou-lhe qualquer coisa em tom imperativo. Konei não conseguiu lembrar-se do que era, mas disso lhe ficou um sentimento tão forte que, chegado a Moscou, resolveu não adiar por mais tempo a visita ao velho amigo. Encaminhou-se diretamente para um quiosque de endereços. O quiosque estava fechado e fortificado. Lembrou-se de que era domingo. Não havia meio de encontrar o novo endereço de Lajeshnikov. Para dissipar a estranha sensação que lhe proporcionara o sonho, pôs a andar. Desceu a rua Nikitsky, depois a rua Zoologicheskaya e, mais uma vez, uma vívida lembrança de Lajeshnikov empolgou. Como que obedecendo a um impulso irresistível, Konei sobreesteve e olhou para a porta da casa porque estava passando. Na placa parafusada na parede, lia-se, I. Lajeshnikov. Uma velha atendeu ao toque de campainha e conduziu ao sobrado. Você chegou muito tarde, Alexandre, disse ela. Ali, no seu caixão, jazia Lajeshnikov. E a mulher continuou, veja só, ele se lembrou de você antes de morrer. Dizia constantemente, eu quisera que Alexandre estivesse aqui. Ele poderia ajudar-me. E indiscutível que essas coisas acontecem, observou Hippolyte Kogan, diretor da Popov. Mas por quê? Em sua tentativa de descobrir todas as condições capazes de ativar a SP, os soviéticos finalmente se deslocaram do trauma óbvio de encontrar-se uma pessoa em seu leito de morte para coisas um pouco menos óbvias, como o movimento da Lua, as flutuações dos campos magnéticos. Estudei a telepatia espontânea durante quase 40 anos, observou o Dr. Leonid Vassiliev pouco antes de morrer, em 1966. Juntei centenas de relatos fidedignos desse tipo de comunicação espontânea. Há alguns dias uma mulher me comunicou uma experiência inusitada com o próprio filho. A mulher escreveu, não sou supersticiosa, mas o que me aconteceu há 11 anos ainda é um estranho mistério para mim. Naquela época, meu filho estudava no Instituto Politécnico de Kiev e ficou tuberculoso. Estava sendo tratado em Kiev. Sabedora de que o seu estado de saúde era sério, passei muitas noites sem dormir. No intuito de afugentar um pouco as preocupações, passei, muitas vezes, noites inteiras lendo livros. Numa dessas noites, enquanto me achava no meio da leitura do poema pedagógico de Makarenko, tive a impressão de que uma corrente elétrica me passava pelo corpo, e ali, nítido, diante de mim, vi o rosto exausto e contorcido pelo sofrimento de meu filho. Ele me olhava como que implora, como se estivesse tentando dizer-me qualquer coisa. Imobilizada, olhei para ele, e, logo, num ápice, ele se foi. Tremendo, assustada, compreendi então claramente que meu filho já não existia, que morrera naquela mesma noite. Chorando, anotei, com mão trêmula, a hora, o dia, o mês e o ano. E era verdade. Mais tarde eu recebi a comunicação de que, naquele mesmíssimo instante, em Kiev, a 360 quilômetros de distância, meu filho morrera. Comentário do Dr. Vassiliev. Essa mulher nunca teve alucinações antes nem depois do fato. Um pesquisador ocidental procuraria destacar com precisão o momento em que surgira o rosto do menino antes, durante ou depois da morte. A possibilidade do depois não é levada em conta pelos soviéticos. Uma mensagem igualmente ambígua ocorreu em relação ao tempestuoso pianista e compositor russo Anton Rubinstein. Numa noite horrível e borrascosa, Rubinstein jantava com seu aluno, Guilherme Nishia. Era uma noite medonha, contou Nishia, até para Leningrado, a cidade das tormentas. Rubinstein perguntou ao discípulo que lhe recordavam os ventos contínuos e uivantes. Os lamentos das almas perdidas, respondeu Nishia. Seguiu-se uma discussão sobre a possibilidade da vida futura. Tenho a certeza de que existe uma vida futura, exclamou Nishia, e, se eu morrer primeiro, voltarei à sua procura, para prová-lo. Rubinstein encarou no discípulo. Finalmente declarou, com grande solenidade.
Está feito. Se eu for primeiro, tentarei fazer o mesmo. 6 anos depois, em 1894, Nishia, vivendo em Paris, foi violentamente despertado do sono por um grito horrendo. O rosto de Rubinstein, grotescamente contorcido, pairava acima dele. Trêmulo, Nishia sentou-se na cama, acendeu todas as luzes e procurou convencer-se de que o pesadelo acabara. Não se lembrava do pacto com Rubinstein até que, na tarde seguinte, viu as manchetes: Rubinstein morre de repente. Um amigo de ambos, que estivera à cabeceira do músico em Leningrado, finalmente contou a Nishia que Rubinstein, sufocado por um insulto cardíaco, morrera com o grito mais horrível, mais raivoso, mais agônico que ele ouvira em toda sua vida. Nishia concluiu: até na morte, como sempre o fizera em vida, Rubinstein cumpriu a palavra. Irradiando um crescendo de horror e de agonia, Rubinstein ativou uma espécie qualquer de poder supernormal e, aparentemente, tentou fazer o que prometera. Mas, pela experiência de Nishia, é impossível determinar se ele se achava em nosso estado ou em outro, um possível estado futuro. O investigador seleciona esses relatos, desapaixonado como o funcionário que tem por função examinar a procedência das reclamações de fregueses descontentes, separando o que restou de uma casa devastada pelo fogo. Para as pessoas eletrizadas por uns poucos momentos psíquicos, todavia, tais experiências podem ser um ponto cardeal na sua vida e na sua filosofia. O Dr. Bernardo B. Kaczynski surge, ao lado de Vassiliev, como um pioneiro da pesquisa psíquica na Rússia desde o início da era soviética. Ainda jovem durante a Revolução, Kaczynski morava em Tbilisi. Certa noite, acordou sobressaltado. Ouviu qualquer coisa, um estranho tinido de prata. Dir-se-ia, pensou Kaczynski, que alguém estivesse mexendo uma bebida, batendo a colher contra os lados do copo. Na manhã seguinte, preocupado demais com o estado de saúde de um amigo, vítima de epidemia de tifo que então graçava em Tbilisi, nem sequer se lembrava do sono interrompido. Atravessou, à pressa, a distância que o separava da casa do outro menino, na extremidade oposta à cidade. A mãe do seu amigo abriu-lhe a porta, chorando. "Oh, Bernardo", disse ela, "ontem à noite fui levar-lhe o remédio e, quando encostei a cole nos lábios dele, os seus olhos se tornaram estranhos, opacos. E ele morreu. Nesse mesmo instante ele morreu." Dono de um espírito mais analítico do que muita gente, Kaczynski perguntou à mãe desconsolada quais tinham sido seus exatos movimentos antes de chegar à cabeceira da cama. "Fui para o quarto, deitei o remédio num copo, mexi-o, com que? Ah, sim, com uma colher. Com uma colher levei-o para ele, e então..." Kaczynski era um materialista convicto. Mas ficou também convencido, pelo resto da vida, de que fora o som da colher mexendo o remédio do amigo que o despertara. Enervado, perturbado, Kaczynski, naquela manhã, voltou-se à pesquisa científica dessas comunicações proféticas. Qualquer investigador nos dirá que uma crise, pura e frequentemente mortal, é um brilhante fator vermelho em muitíssimos casos de ESP espontânea. Além da necessidade desesperada de comunicar-se por qualquer meio, existe outra razão por que a crise é registrada com tamanha frequência nos anais psíquicos. A visão pungente de um amigo que agoniza vibra na memória como manchas luminosas na retina. Não podemos esquecê-la, parece merecedora de documentação. Casos menos devastadores de telepatia e clarividência podem ser esquecidos ou não ser verificados. Para ampliar os seus arquivos, a Sociedade Popov publicou anúncios em que pedia aos russos que lhe enviassem as suas experiências inusitadas. O pedido, aparentemente, se divulgou. Topamos com um engenheiro náutico num parque de Leningrado que insistiu numa volta repentina pela cidade. Ele se deteve diante de um pálido canal. Do outro lado fica a casa onde mataram Rasputin. E foi lá que o arrastaram pela neve. Pareceu-nos um bom momento para contar-lhe porque estávamos na Rússia. Ele não sabia muita coisa a respeito de parapsicologia, mas disse: "Vocês deveriam procurar um instituto em Moscou. Pelo que sei,
As pessoas mandam para lá os seus sonhos habituais e os seus pressentimentos incomuns. Um norte-americano, versado em trabalhos psíquicos, contou que 2 anos antes cientistas soviéticos o haviam informado de que estavam pagando alguns copeques a camponeses para que lhes remetessem, pelo correio, os seus sonhos e visões. Todos os casos coligidos, segundo o repórter, eram examinados por um computador. Não nos foi possível confirmar a história, mas não deixa de ser um plano razoável para os soviéticos, apaixonado pela cibernética e pela recuperação da informação. Emissor telepático, o médium esquecido. A encenação de uma emergência não é a técnica ideal de laboratório para quem, como os russos, está tentando pôr em ação dotes psíquicos. Mas, além da emergência, há o que quer que seja óbvio em casos de ESP espontânea que os soviéticos, pelo menos, reconhecem. A pessoa que está em apuros, a pessoa que se debate tragada por areias movediças, tem por certo alguma relação com a súbita investida da ESP. É o amigo que dorme pacificamente em casa. No Ocidente, o emissor tem sido uma cifra, um personagem esquecido nos 4 últimos decênios. Dir-se-ia que qualquer pessoa que estivesse no laboratório poderia representar-lhe o papel, geralmente um dos cientistas interessados no assunto. Os soviéticos consideram emissor, ou indutor, como lhe chamam, um médium. Exercitam-no, estudam-no com máquinas psicológicas quase tanto quanto estudam o receptor. Que é o que ocorre na emissão de uma mensagem telepática. Conhecido médium russo, Mikhail Kuni, tinha algumas sugestões para os cientistas. Homenzão de cabelos grisalhos, que já passou dos 60 anos, possui uma testa enrugada que nos dá a impressão de que vive em permanente e amável concentração. Como o filme Sing, ele realizou experiências psicológicas diante de públicos numerosos por muitos anos. Kuni possui realmente uma notável capacidade de ESP, contou-nos Eduardo Naumov, que o testou. Como cientistas que estudaram a ESP espontânea, Kuni sabia muito bem que a emoção exasperada pode acarretar uma experiência psíquica. Há muitos anos, quando era estudante de arte, acordou um dia com uma sensação de medo. Tive um sonho terrível, disse aos 2 amigos com os quais repartia o seu apartamentozinho de Moscou. Vi minha mãe sendo mordida por um rato. Era tão nítido. Tive a impressão de estar ali. Depois vi minha mãe deitada na cama. Estava pálida e sofrendo, literalmente perto da morte. O jovem artista pôs-se a olhar, taciturno, por entre as cortinas de rendas da janela. Os amigos não conseguiram dissipar o pressentimento que o angustiava. Mais tarde, no mesmo dia, chegou um telegrama da cidade natal de Kuni, Vitebsk, a poucas centenas de quilômetros a oeste de Moscou. Datado de 21 de fevereiro, rezava deste teor: mamãe muito mal, venho imediatamente. Fui a Vitebsk no dia seguinte, recorda-se Kuni, e encontrei minha mãe num estado muito grave. 10 dias antes, a 11 de fevereiro, um rato lhe mordera a perna. Todos cuidaram que a mordida não fora profunda, nem perigosa. Mas a ferida gangrenou. No dia 20 ela amanheceu muito mal, com febre alta. De manhã cedinho, no dia 21, realizou-se uma conferência médica, e os facultativos decidiram amputar-lhe a perna, embora se sentissem preocupados com os possíveis resultados, pois minha mãe era diabética. Tendo ouvido fragmentos da conversa deles, mamãe chegou à conclusão de que o seu estado era desesperado. Isso foi, mais ou menos, às 10 horas da manhã, enquanto eu ainda estava dormindo em Moscou. As imagens, as informações que minha mãe escutou, e o penoso abalo que lhe causaram me chegaram telepaticamente no auge da sua experiência emocional. A visão de sua mãe doente provocou tamanho impacto em Kuni que o afastou da pintura e o conduziu ao palco, em que fazia demonstrações dos seus poderes psíquicos. Trabalhando com centenas de pessoas, Kuni descobriu que a emoção não é a única coisa capaz de acionar o computador psíquico. Surdos mudos são melhores emissores do que a maioria das pessoas, diz ele, confirmando a sua observação num sanatório para mudos em Gelendzhik. Havia 3 surdos mudos voando comigo no helicóptero de Sochi a Gelendzhik.
2 homens estavam sentados na frente e uma mulher atrás, ao meu lado, na retaguarda do aparelho. No momento em que um dos homens na frente começou a virar a cabeça na nossa direção, a mulher, que estava lendo um livro ao meu lado, ergueu a cabeça para fitá-lo. O inverso ocorreu também. Mal havia a mulher interrompido a leitura com o manifesto propósito de comunicar qualquer coisa, quando o surdo-mudo que estava na frente se voltou para ela. O trabalho que fizemos em Gerendzic confirmou a nossa hipótese de que os surdos e os mudos, e todas as pessoas em menor grau, têm a capacidade de sentir o olhar de uma pessoa que não estão vendo, isto é, de sentir o sinal telepático de outra pessoa. Excluindo-se todas as coincidências possíveis, os testes de telepatia que também fizemos com os surdos e os mudos foram igualmente bem-sucedidos. Tanto Muni quanto Wolfram Singh sustentam que os surdos-mudos têm uma capacidade maravilhosa de projetar pensamentos. Por quê? Os dois médiums concordam em que isso se dá porque os surdos e os mudos aprenderam, à guisa de compensação, a visualizar com perfeição. A capacidade de visualizar facilmente, vividamente, no dizer dos soviéticos, é indispensável à transmissão bem-sucedida da telepatia. O Dr. Kai Platonov descobriu ao tentar hipnotizar pessoas telepaticamente. Não lhe bastava, constatou Platonov, concentrar-se mentalmente nas palavras descontraia-se, ou durma, ou outras ordens verbais que empregava para induzir ao transe pacientes vis-à-vis. Com a telepatia eu era obrigado a visualizar o meu paciente adormecido. Além de aconselhar os emissores a conservar uma imagem vigorosa e viva da mente, que mais lhe dizem os soviéticos? O biofísico Yuri Kamensky, que possui volumosa bagagem de conhecimentos adquiridos pelo método das tentativas e erros, em consequência das suas inúmeras tentativas de estabelecer contacto telepático com Carlo Nikolaev, dá os seguintes conselhos a quem desejar enviar uma mensagem de ESP: fique à vontade e deixe a tensão cair do seu corpo como um roupão de banho. Psicologicamente, afaste toda e qualquer preocupação ou emoção. Sature-se de confiança. Ao iniciar a transmissão de uma imagem, não se entregue a nenhum monólogo interior, recomenda Kamensky. Comece tocando o objeto. E preciso ter dele uma clara representação cutânea. Em seguida, pense nele. Por fim, visualize com a maior clareza possível o rosto do receptor. Imagine olhando para o objeto, tocando no objeto. Satisfeitas essas condições, relatou Kamensky, 34 pessoas diferentes captaram corretamente 7 objetos dentre 10 que lhes foram enviados. Se o leitor não encontrar dificuldade em satisfazer as condições de Kamensky, já terá, por força, uma espécie de controle superior. E é precisamente para lograr esse tipo de controle que os russos se exercitam. A ideia nova de um elemento sensorial em psi ajusta-se às proezas dos surdos-mudos no terreno da ESP, pois eles tendem naturalmente a aprimorar o toque e a visão. O médium Coni explorou a combinação sinta e veja. Fiquei segurando na mão direita um copo de chá quente. Tentei com todas as minhas forças projetar essa sensação a um grupo de 17 homens, que se achavam em outra sala e tinham sido hipnotizados. Perguntou-se aos homens o que estavam sentindo. Em maior ou menor grau, todos responderam que sentiam calor na mão direita. Em seguida espetei-me com um alfinete. Antes mesmo que o grupo pudesse ser interrogado, todos, quase ao mesmo tempo, gritaram de dor. Repetimos os testes, com êxito, utilizando grupos de 15 a 20 pessoas. Se uma pessoa pode fazer isso, outras pessoas também poderão fazê-lo, insiste Nikolaev. Os russos dão muito peso a essa teoria. Eles não estão apenas treinando telepatas, acreditam também que outros russos devem ser capazes de mover caixas de fósforos, como faz a médium de Pekanelia Mikhailova. Afirma o Dr. Gennady Sergeyev ter encontrado uma insólita diferença de potencial no cérebro de Nelia. Agora os soviéticos estão dizendo que localizaram outras pessoas com a mesma diferença de potencial, de 50:1, entre a parte anterior e a posterior do cérebro. Grupos de gente assim, escolhida por ser também agressiva e competitiva, estão tentando com afinco, em sessões práticas,
despertar qualquer coisa neles mesmos que lhes permita movimentar uma agulha, debaixo de uma tampa de vidro, quando olham para ela. Eduardo Naumov refere alguns êxitos iniciais. Acreditam os soviéticos que uma agulha é a coisa mais fácil de se movimentar com o PK. Se a telepatia é uma habilidade ou um talento, não acha também o leitor que deve começar com o que é fácil, assim como aprender a ler numa cartilha e não num livro escrito por Teilhard de Chardin? Os soviéticos têm algumas ideias sobre o que é fácil e difícil na comunicação telepática. A doutora Lucia Pavlova, que descobriu modelos de telepatia em ondas cerebrais, fez uma observação que, confirmada, talvez desconcerte alguns parapsicologistas. Aparentemente, fazer uma pessoa adivinhar cartas de ESP para ilustrar a telepatia, o teste em que se baseia a maior parte da pesquisa ocidental da ESP, é precisamente a maneira mais difícil de tentar gerar ESP. Achamos melhor não mandar sinais telepáticos depressa demais. Se diferentes bits telepáticos chegarem com excessiva rapidez, as mudanças no cérebro associadas à telepatia principiam a confundir-se e acabam desaparecendo. Os testes com cartas de ESP são elaborados com a ideia de transmitir grande quantidade de bits num período curto de tempo para se obter uma prova estatística, assinala a doutora Pavlova. Isso não quer dizer que devamos abrir mão das experiências quantitativas sérias, mas não nos esqueçamos das melhores condições para a transmissão telepática. Por outro lado, o Dr. Vladimir Fidelman parece ter dado nova vida ao teste estatístico. O engenheiro Fidelman dirige em Moscou o que mais se aproxima de um espetáculo psicodélico de luzes. O seu grupo decidiu tentar mandar números telepaticamente. A maioria dos experimentadores pediria a um emissor que se sentasse diante de uma carta em que estivesse estampado, digamos, o número 6. Esperava-se que o emissor modelasse o seu pensamento vacilante imprimindo-lhe a forma de um sólido 6. Fidelman recorreu à eletrônica. Bombardeou o emissor com uma série de números 6, 6 em luzes brilhantes, 6 luzindo continuamente. 6, 6. Murmurava também o emissor, repetidamente, à medida que a luz pulsava. Fidelman criou uma espécie de encantamento polissensorial. À proporção que continuava o bombardeio do emissor telepático, o número correto se formava e estabilizava no pensamento do receptor, a alguma distância dali. De vez em quando, de acordo com os experimentadores, expulsava-se um número original errado. Na realidade, qualquer pessoa pode mandar telepaticamente a imagem de um número assim, declarou o Dr. Fidelman numa conferência especial sobre parapsicologia realizada só para russos em fevereiro de 1968. Aceitamos como emissores todos os que desejassem tentá-lo. Observamos, porém, que o número de repetições precisava poder transmitir um número que variava, entre os emissores, desde menos de 10 segundos até 1 minuto e meio de descargas luminosas. Na transmissão telepática de 135 números, a uma distância de 2,5 km, 100 foram recebidos com absoluta clareza. O êxito de Fidelman com o bombardeio de luzes nos faz pensar em alguns circos, com as suas luzes e sons caleidoscópios, que pulsam e anunciam a suprema forma legal de acionar a sua mente. Muito antes de Fidelman fazer os seus testes, Mikhail Kunier descobriu que algum poder especial poderia surgir entre a mente e os números. Um dia, quando ele beirava os 12 anos de idade, um amigo na escola deixou cair uma caixa de fósforos, espalhando os palitos pelo chão. Kunier disse instantaneamente: "São 38. Riram-se os colegas, mas, depois de contados os fósforos, verificaram que ele tinha razão. Para seu próprio assombro, Kunier descobriu que, sem pensar, era capaz de dar imediatamente o total de tudo: fósforos espalhados, dentes de um pente, imensas colunas de algarismos. Dir-se-ia que as respostas se acendessem em sua mente como números num totalizador. De uma feita, numa excursão à China, Kunier se deteve para fotografar um tanque de peixes, depois saiu e esqueceu a câmera. Mais tarde se lembrou: coloquei a câmera no chão no momento em que estava passando um 87 graus peixe dourado.
Os extraordinários feitos matemáticos de Cuny fazem parte agora do seu espetáculo telepático. Há alguns anos, em Dubna, cidade perto de Moscou, apelidada de Atomgrad porque nela está localizado o Instituto de Pesquisas Nucleares Conjuntas da Academia de Ciências, Cuny enfrentou dúzias dos mais renomados cientistas da URSS. Entre os testes típicos ideados para exibir os aspectos do seu cérebro que lembram os de um computador, figura uma experiência com círculos desenhados. Cuny pediu a um físico, que se achava entre os espectadores, que cobrisse de círculos um imenso quadro negro. Eles podem entrecruzar-se. Podem ficar um dentro do outro. Desenhe-os como quiser. Cuny desceu do palco para que lhe vendassem os olhos. Finalmente, os cientistas viraram o quadro negro para o público. Dado o sinal, o médium atarracado, agachado como um leopardo para o bote, virou-se e retirou a venda dos olhos. O quadro negro estava quase branco de tantos círculos. 167. Os principais cientistas da União Soviética levaram mais de 5 minutos para fazer os cálculos necessários à verificação da resposta instantânea e correta de Cuny. Depois desse número de feitiçaria numérica e telepática, Cuny recebeu uma carta dos cientistas do Instituto de Pesquisas Nucleares Conjuntas. Se não fôssemos físicos, seria dificílimo verificar que o cérebro de um homem é capaz de realizar tais milagres. Dubna, 12 de abril de 1959. Os cálculos instantâneos de Cuny talvez não sejam o que toda a gente chama psíquico, mas revelam, por certo, uma conexão superior com o lado inferior da mente, a parte que os soviéticos tanto desejam pôr em ação. Seguindo uma linha mais rigorosamente psíquica, os parapsicologistas de Moscou decidiram estudar a relação de Cuny com os números. Colocaram 2 quadros negros em salas amplamente separadas, vigiando a sala de Cuny por meio de um circuito fechado de TV. Naumo relatou, comecei a escrever números num dos quadros negros. Ao esgotar-se o tempo marcado, verificamos o quadro negro de Cuny. Ele escrevera os mesmos números. Além de possuir um talento notável, Cuny sempre cooperou com os cientistas, ajudando-os a compreender como funciona a telepatia. Desenvolvendo a capacidade psíquica. Ao tentar provocar manifestações telepáticas de pessoas que não são médiuns plenamente desenvolvidos como Cuny, os soviéticos forcejam por facilitar o estabelecimento, entre emissor e receptor, de um raporte, palavra que, nos dicionários soviéticos, inclui uma multidão de harmonias, físicas e psicológicas. O emissor e o receptor praticam a telepatia, frequentemente, na mesma sala, de modo que o emissor possa corrigir mentalmente os erros praticados pelo receptor. Suspeitamos de que um médium, natural e inconscientemente, afina suas ondas cerebrais pelo ritmo do cérebro de outra pessoa, disse-nos um dos físicos mais jovens. Esse raporte o ajuda a captar o pensamento alheio ou, como no caso dos médiuns curadores, a influir de certo modo na outra pessoa. Achamos que muitas pessoas podem aprender a afinar-se uma pela outra em cerca de 3 meses. Mas não disse como. Os soviéticos parecem extasiar-se ao descobrir provas de harmonia física entre o emissor e o receptor, corações batendo em ritmo, cérebros funcionando segundo o mesmo padrão, no momento da comunhão telepática. Quando Kamensky e Nikolaev estão em contato telepático, o coração dos dois bate como se fosse um só. Contou-nos Naumov com um sorriso. Ele e o Dr. Sergeyev descobriram que, ao fazer-se o contato durante o envio telepático de emoção havia sincronização no ciclo da atividade cardíaca do emissor e do receptor, que se patenteava claramente no eletrocardiógrafo ligado a cada um dos médiuns, distantes um do outro. Havia um aumento simultâneo da arritmia, uma pulsação cardíaca mais rápida e bolhas cardíacas mais acentuadas. Os cientistas falaram também em mudanças simultâneas da frequência e da estrutura espectral da curva de registro do tremor durante o momento do contato biológico na telepatia. Acreditam os soviéticos que esse estranho raporte corporal seja altamente significativo e talvez facilite a telepatia. Uma das suas finalidades é tentar produzir a harmonia biológica.
procurando obter capacidades psíquicas ligadas e médiuns afinados um com o outro. Os russos recorreram a campos artificiais. Cercamos o emissor e o receptor de campos magnéticos artificiais, antes dos testes de ESP e durante os mesmos testes, disseram eles. Isso lhes dá uma energia adicional. Os campos não precisam ser fortes, pois os fracos funcionam igualmente bem. E eles afirmam que a telepatia melhorou consideravelmente sob o impacto desses campos. Os senhores dirigem os negativos aos candidatos a médiuns? Perguntamos. Tons negativos são partículas com carga elétrica negativa. Como fisiologista, o Dr. Vasily conquistar o Prêmio Lenin e renome internacional pelo seu trabalho sobre os efeitos dos íons no corpo. O nosso equipamento é complexíssimo. Usamos campos ionizados, e muito mais do que isso. Mas não lhes podemos dizer nada sobre o assunto porque é segredo, retrucaram os russos. Nessas circunstâncias, voltávamos ao problema que atormentou os não iniciados durante séculos. Seria tudo aquilo uma encenação ou os soviéticos conseguiram realmente qualquer coisa? Recentemente, um físico francês, o Dr. Jacques Berger, revelou: o Instituto Pavlov de Moscou pesquisou clandestinamente a influência de campos magnéticos de alta frequência sobre a telepatia durante todos os anos do regime de Stalin, muito embora a telepatia fosse mal vista nessa ocasião. Poucos anos atrás, o Dr. V. Cusack, do Instituto Pavlov, declarou: a clarividência e ESP são provocadas por um campo de forças não necessariamente eletromagnéticas. Nos Estados Unidos, um engenheiro eletrônico de Washington comunicou à Fundação de Parapsicologia, trabalhando com máquinas de alta frequência. Meus colegas e eu verificamos de repente que, em certas ocasiões, somos telepáticos. Uma companhia tinha sido organizada para investigar. Os russos parecem pensar que forças naturais, do tipo das que influem em todos nós, podem ajudar a provocar ou arrefecer o psi. Mikhail Kuni menciona uma noite lúgubre que passou num palco, no dia 8 de julho de 1966. Naquela única noite cometi mais erros do que cometeria normalmente durante meses de apresentações. Precisei repetir 3 ou 4 vezes algumas experiências para fazê-las direito. Eu me sentia muito bem, mas não conseguia mobilizar os meus poderes de vontade e concentração. E sei por quê. Naquela noite, Moscou foi sacudida por terrível tempestade, acompanhada de raios e trovões. Quando há raios e trovões, o meu trabalho é sempre mais difícil, mas o que é que se pode fazer? Rematou ele em tom de piada. A gente programa as excursões sem consultar o departamento meteorológico. Preciso tentar apresentar-me como um jogador de futebol, com qualquer tempo. O tempo não afeta unicamente a telepatia. As tempestades acompanhadas de raios diminuem o poder de Perkadinelha Mikhailova, diz o Dr. Sergeev. A diferença dos empresários, os parapsicologistas soviéticos estão agora diligenciando impedir que os médiums sejam obrigados a apresentar-se quando são más as condições atmosféricas. Astrologia, ou biologia cósmica. Há uma imagem que está tomando forma lentamente na parapsicologia soviética, um filme cinematográfico do ser humano, que o mostra como um campo que pulsa e interage dinamicamente com todos os outros campos, como uma nota que ressoa com todas as outras notas da sinfonia. Essa visão viva e interativa de todas as coisas está atrás do interesse aparentemente astrológico dos russos pelas manchas solares. Referimos-nos à atividade solar na ocasião do nascimento de uma pessoa, esclareceu Eduardo Naumov. Mas como é que isso afeta a aptidão de uma pessoa para usar poder psíquico? É muito cedo para conclusões finais, mas as provas estatísticas que estamos acumulando parecem indicar que os bons receptores que nascem frequentemente quando o Sol está calmo, e os bons emissores quando há atividade das manchas solares. Outros cientistas comunistas descobriram que a ESP flui mais facilmente nos períodos de lua cheia. Os jornais comunistas não trazem horóscopos diários, nem existem revistas populares sobre o assunto, mas os cientistas em vários campos estão começando a estudar a antiga ciência.
O físico Dr. Konstantin Koblizet, da Universidade de Moscou, fez conferências e escreveu sobre esse movimento para a astrologia. E disse-nos: a influência de vastas radiações periódicas de energia solar sobre a Terra é um fato científico, estabelecido com exatidão. Pelos relatos publicados na revista Vida do Partido, vê-se que o pioneiro soviético em biologia cósmica, Dr. Elishchevsky, professor honorário de muitas universidades asiáticas e europeias, mencionou correlações entre ciclos de atividade das manchas solares e epidemias na Terra, incluindo invasões de gafanhotos e ratos. E o que é talvez mais significativo, existe uma correlação entre esses ciclos de atividade das manchas solares e grandes migrações de pessoas, cruzadas, guerras e revoluções. As compilações de gráficos da atividade solar coincidem com tabelas cronológicas de todos os movimentos de massas humanas a partir de 1917. Isto foi verificado por uma comissão especial, aqui chefiada pelos doutores Lunacharsky e Semástico. Esses ciclos solares se repetem todos os 7, 11, 30 a 80 anos. Existe um fluxo de plasma ardente e talvez energia na Terra. Nessas ocasiões, podem prevalecer, são agravadas por uma torrente de radiações solares, que ativam os acontecimentos e a resolução dos líderes. Nos anos de grande atividade solar irrompem tempestades magnéticas, e é por isso que as eletrocomunicações, às vezes, se interrompem completamente, e aumentam o número de suicídios, psicoses, desastres de automóvel e morte de pessoas com sérios distúrbios cardíacos. NS anos de atividade mínima do Sol correspondem a epidemias de outras doenças, como a difteria e a terremotos. A descoberta das leis que regem tais processos nos permitiria preparar-nos de antemão para eles e tomar as providências necessárias. O apoio às observações soviéticas provém de muitos cientistas do Ocidente, como o professor Cecil Mabi, bacharel em ciências, membro da Real Sociedade Astronômica, etc., que descobriu que o ciclo de 11 anos e meio das manchas solares tem nítido efeito sobre a meteorologia, o crescimento das plantas e até sobre a produtividade industrial humana. O pesquisador francês Dr. Michel Gauquelin também alude a descobrimentos semelhantes em seu livro Os Relógios Cósmicos. De que maneiras nos interessam essas emanações? O Dr. Leonardo Ravitz afirmou que as fases da Lua, a posição do Sol, os raios cósmicos e os raios gama, a irradiação das manchas solares e outras perturbações do campo magnético da Terra exercem um impacto sobre os campos de força que nos envolvem os corpos. O seu descobrimento da natureza cíclica das mesmas influências intensificou o estudo incipiente dos biorritmos no Ocidente. O Dr. Robert Becker, do Hospital da Administração dos Veteranos de Syracuse, em Nova York, revelou num simpósio espacial em 1962 que as mudanças sutis nos campos magnéticos da Terra, causadas pelo Sol, pela Lua e pelos planetas, modificam realmente o campo de força do corpo humano, o qual, por sua vez, afeta o sistema nervoso. Terão também essas influências do espaço exterior alguma relação com o pK e a ESP? A ocasião mais favorável à ocorrência do pK é quando a atividade das manchas solares provoca perturbações magnéticas na Terra, declarou na conferência o Dr. Sergeyev. Os russos estão investigando a relação entre os campos magnéticos e a ESP e fazem observações sistemáticas sobre o tempo magnético e as condições cósmicas, através do Observatório de Pulkovo antes de explorar os canais telepáticos. Como as temperaturas, os campos magnéticos variam todos os dias. À semelhança do que acontece com o tempo, o rigor das tempestades magnéticas também é variável. As experiências soviéticas com o Psi são feitas, às vezes, no meio da noite, para aproveitar as melhores condições. Uma das razões por que a possibilidade de repetição tem sido, há muito tempo, o bicho-papão nos testes de ESP levados a cabo no Ocidente é talvez porque não se costuma tomar em consideração nenhuma dessas variáveis condições. Na tentativa de pôr em ação a ESP,
Os soviéticos pensam em ângulos de que a maioria dos pesquisadores jamais cogitou, principalmente porque alguns fatores só foram descobertos no início das explorações espaciais e no Ano Geofísico Internacional em 1958. A ESP pode ser interceptada. Entendem os soviéticos que a estática cósmica influi na ESP e estática de outras mentes. Para descobri-lo, os russos tentaram interceptar as próprias comunicações telepáticas. E apareceram com um terceiro elemento na telepatia, o interceptor. Kamensky estava tentando, mais uma vez, mandar imagens telepáticas de Leningrado para Nikolaev em Moscou, contou-nos Naumov. Sem que nenhum deles o soubesse, havia um interceptor em Moscou, num prédio diferente daquele em que se achava Nikolaev. Como verão, esse homem, Viktor Milodan, eu era a única pessoa que sabia da sua presença, interveio de maneira bem-sucedida na comunicação telepática. Naumov desenrolou um grande gráfico do teste. Vimos que Nikolaev captou 3 das 5 imagens transmitidas. Mas o interceptor Milodan, cuja presença Kamensky também ignorava, obteve boas informações acerca de 2 itens, uma compasso e uma escova de unhas de prata. A respeito da escova, escreveu corretamente, sujo, duro, de uns 7,5 cm por 3,75 cm. E de prata e retangular. Presumimos que o misterioso Milodan pertence ao grupo de médiums completamente afastados da publicidade. Indicando as colunas de hora, minuto, segundo do seu gráfico, Naumov ressaltou. O interceptor sabia precisamente os minutos em que a telepatia fluía entre Kamensky e Nikolaev. Ele acertou 5 vezes em 5, embora eu só lhe tivesse dito que a transmissão se efetuaria durante a noite. A anotação do segundo em que pensamos que alguém nos está transmitindo qualquer coisa e do segundo em que esse alguém interrompe a transmissão é um elemento importante nos testes russos de telepatia. Falando sobre o seu espetáculo luminoso de envio telepático de números, o Dr. Fidelman nos disse. Pudemos verificar também a possibilidade de interceptar a telepatia. Naumov acrescentou outra informaçãozinha. Se o interceptor for um médium muito poderoso, poderá falsear a transmissão. Ao que tudo indica, o receptor poderia captar as ideias mandadas pelo interceptor em vez de captar as ideias transmitidas pelo emissor. Se os soviéticos tiverem razão, e esta é uma área que eles, provavelmente, investigarão de maneira exaustiva, parece que até um espião moderno e sofisticado, armado de ESP, poderá ter as suas mensagens interceptadas. Mas poderá ter a oportunidade de sintonizar qualquer outra corrente telepática que esteja circulando. O conhecimento de que a telepatia pode ser interceptada ou falseada é importante para quem pretende usar praticamente o psi, que é a meta soviética. Um norte-americano que conferenciou com grupos soviéticos de psi afirma que eles estão pensando em utilizar oficialmente médiuns muito bem treinados, mais ou menos como os egípcios usavam seus videntes e os gregos as suas pitonisas, médiuns como auxiliares secretos do serviço de inteligência. Qualquer governo folgará de ter a seu serviço toda a inteligência que puder obter. Uma das grandes razões para toda essa preocupação na Rússia parece estar se revelando agora: os chineses. Segundo um boato que circula no Ocidente, parte do entusiasmo pela parapsicologia nasceu do medo da China. Como um boato dentro de outro, ouvimos dizer na Rússia que o presidente Mao, 2 anos antes, ordenara aos cientistas chineses que encetassem uma das suas inimitáveis e fulminantes abordagens da fronteira da parapsicologia. Releva notar que estão sendo feitas pesquisas de psi nas remotíssimas partes de Vladivostok e Khabarovsk, na disputada fronteira chinesa. A ESP prevaleceu sempre de maneira especial em tempo de guerra. O biologista Dr. Vasily Efimov, colega de Vasiliev, contou-nos na conferência que a riqueza de experiências psíquicas no campo de batalha conduziu à pesquisa da ESP. Em ocasiões de intenso sofrimento, os poderes telecinéticos e telepáticos são despertados. Comecei a pensar que havia qualquer coisa na ESP quando soldados feridos me narravam as suas experiências.
Todas as suas capacidades psíquicas eram aguçadas pelos perigos da frente chinesa durante a última guerra. Um caso de ESP espontânea, que trazia de mistura a guerra e a morte, envolveu o escritor soviético Nikolai Ostrovsky, famoso pelo seu romance Como Foi Temperado o Aço. A Primeira Guerra Mundial deixou o adolescente Ostrovsky meio cego e semi-paralisado. Laboriosamente, porém, usando um dispositivo que lhe permitia sentir as letras através do papel, escreveu 2 livros de grande sucesso, do tipo O Homem Pode Triunfar de Tudo. Em 1936, a mãe de Ostrovsky teve um pressentimento ambíguo. Sou uma simples camponesa, disse ela aos redatores da revista Ogoniok, por isso não se aborreçam se eu lhes contar o meu sonho. Eu estava dormindo em minha casa, sozinha, em Sochi. Em meu sonho vi aviões que voavam sobre o mar, muitos aviões que rugiam e rugiam até me doerem os ouvidos. Compreendi que a guerra estava começando. No sonho, saí correndo de minha casa. Vi meu filho Kolya, isto é, Nikolai, em pé, ali, completamente bom outra vez, de capote e capacete, segurando um fuzil. Em toda a volta dele havia trincheiras, fossos, cercas de arame farpado. Eu queria perguntar-lhe qualquer coisa a respeito daquela guerra, mas percebi que não seria possível perguntar coisa nenhuma. Depois eu quis voltar para minha casa. Mas os fossos aumentaram, os fios de arame farpado se agarraram aos meus pés. A senhora Ostrovsky despertou acreditando que a guerra viria, e o que era pior, que alguma coisa, sem dúvida, acontecera a Kolya em Moscou. Decidiu comprar uma passagem de trem para ir ter com ele. Logo depois chegou uma carta do filho, em que este lhe dizia que se sentia melhor do que nunca. Li a carta, mas a minha melancolia não me deixou. E eu disse entre mim, aonde pensa que vai, minha velha? E por quê, já que ele mesmo escreveu, dizendo que tudo está bem? A senhora Ostrovsky desistiu dos seus planos. Mais tarde, naquela mesma noite, a senhora Ostrovsky tornara a adormecer quando acordou, sobressaltada, com pancadas na porta. Uma amiga lhe gritou, através da porta, que Kolya estava doente e que ela precisava levantar-se incontinente e embarcar para Moscou. Senti o coração entalado na garganta, mas só pude dizer: o trem de hoje já passou. A amiga insistiu: daremos outro jeito. Em seguida, aproximando-se ainda mais da porta, prorrompeu em soluços: Kolya já não existe, Kolya morreu. 5 anos mais tarde, um mês depois que os alemães invadiram a Rússia, o sonho premonitório da senhora Ostrovsky teve farta divulgação na imprensa soviética. Mas uma experiência psíquica de maior utilidade prática, muito parecida com a do tipo do interceptor da ESP, foi a que teve Kolya Svantsov durante a luta pela posse de Kharkov. Também foi publicada pela imprensa soviética. Numa noite de maio, durante a primavera ardente de 1942, fora dos limites da sitiada Kharkov, Kolya Svantsov, um soldado, adormecera na trincheira. Passara o dia todo espreitando os campos, esperando que aparecessem os temidos nazistas. Até nos sonhos os campos imóveis se estendiam, expectantes, à sua frente. De repente, sempre sonhando, ele viu tanques nazistas que avançavam, esmagando tudo, rompendo os pontos mais fracos das linhas soviéticas. Pelo alto, um ataque de surpresa dos aviões de bombardeio concentrou-se nos defensores em desordem. Ao amanhecer, Kolya relatou o seu sonho ao comandante russo, que, embora atarefadíssimo, se dispôs a ouvi-lo. Em seguida, ajustou as suas defesas com o fito de neutralizar o plano de batalha alemão delineado no sonho de Kolya, no momento em que os tanques germânicos assomaram no horizonte. A luta desenvolveu-se exatamente como Kolya previra, com uma diferença: graças às informações do soldado russo, os alemães foram repelidos. Não seria uma vantagem incalculável para qualquer país poder alimentar e aguçar os conhecimentos psíquicos do seu povo? Nesta época de desastres rotineiros, não seria maravilhoso poder exercitar homens e mulheres para usarem os seus poderes psíquicos em emergências? Não seria uma boa ideia ouvir as pessoas possuídas desse talento,
pesar-lhes as impressões e cotejá-las com as dos canais mais comuns. Os russos parecem achar que a tentativa vale a pena. 11. Dos animais à cibernética, à procura de uma teoria do psi. Afinal, que é o psi? Perguntamos a um grupo de soviéticos. Que é a eletricidade? Perguntou, em resposta, um deles. Os russos gostam de mostrar que ninguém conhece, na realidade, a resposta a nenhuma das duas perguntas. Entretanto, só as raras pessoas como o Wolfram Sim podem efetivamente utilizar o psi, ao passo que qualquer um pode aprender a usar a eletricidade. A diferença é uma teoria. Tendo uma teoria da eletricidade podemos, por conseguinte, iluminar cidades, frigir ovos e congelar alimentos com ela. Para poder usar o psi sem esperar que ele se manifeste, como um relâmpago, pesquisadores em toda parte, sobretudo os práticos comunistas, estão à cata de uma teoria. O Dr. Vassiliev apareceu com o seu estranho e potente impacto telepático enquanto buscava uma teoria da telepatia. Desde a Revolução, os soviéticos ambicionam encontrar uma teoria científica para desmistificar o psi. Alguns dos primeiros caçadores de teorias trabalharam com médiuns de quatro patas, um grupo de cães talentosos. Os russos nos contaram visivelmente enternecidos as suas famosas experiências com cachorros. Essas experiências permanecerão como a mais extensa e a melhor comunicação telepática científica já estabelecida com animais. Acontecem, porém, que os soviéticos não se comunicaram com vira-latas para descobrir a sua teoria. Valeram-se de caninos muito ilustres. Marte, robusto cão alsaciano muito bem treinado, era um astro circense. Os russos, que parecem nascer amando o circo, deliciavam-se com Marte. O cachorro que dançava, contava e no momento de baixar o pano, ficava em pé e dizia mamãe. Marte apresentou-se nos principais teatros da Rússia com Vladimir Durov, espalhafatoso, bigodudo e fanfarrão, que muita gente conhecia pela alcunha de bobo do povo. Durov era quase tão famoso pelo modo como estalava o chicote da sátira nas barbas de parlapatões altamente colocados, quanto por dispensá-lo no treinamento dos seus animais. Uma noite, Marte deu um espetáculo para o público mais seleto da sua vida, os acadêmicos V.M. Bekhterev e Alexandre Leontovich. A fim de impressionar os cientistas, Marte teria de fazer algo mais do que chamar sua mãe. Teria de mostrar que um cachorro também pode ser médium. Tudo fora ordenado. Bekhterev entregou a Durov uma nota com as instruções relativas à tarefa que ele cumpria induzir o animal, telepaticamente, a efetuar. Durov colocou a cabeça de Marte delicadamente entre as palmas das mãos. Olhou, imóvel, em silêncio, para os grandes olhos do cão, depois retirou as mãos. Nada aconteceu. Durov tornou a olhar imperiosamente para os olhos do cachorro. Marte libertou-se dele, passou por uma porta e correu para uma sala menor, atrás do laboratório, onde nunca entrara até então. 3 mesas em desordem, com papéis e livros, estavam espalhadas pela sala. Marte ficou em pé sobre as patas traseiras diante da primeira, colocou as patas sobre a borda do móvel e pareceu examiná-lo. Deixou-se cair novamente no chão, dirigiu-se à segunda mesa e repetiu a busca. Por fim, encaminhou-se à terceira e, aparentemente, localizou o que estava procurando. Tirou um livro de telefones de cima da mesa e levou-o, preso entre os dentes, a Durov no laboratório. Marte captara a mensagem, telepaticamente. O acadêmico Bekhterev pedira o livro de telefones. Marte, o veterano ator, ajudara a comprovar a crença de Durov de que todos os animais conhecem telepaticamente os pensamentos dos donos. O bem apessoado e rebelde Durov tinha uma porção de ideias revolucionárias. Com o seu exemplo, demoliu os tradicionais métodos russos de treinar animais pelo medo e pelos castigos desapedados. Os ursos não tiveram mais de ser levados a uma grade em brasa para aprender a dançar. Durov demonstrou que eles valsavam e andavam de bicicleta muito melhor quando eram acarinhados e ensinados com bolinhos de mel. Durov treinou cerca de 1.500 animais incluindo alguns, como o tamanduá, que nunca, até então, haviam sido amestrados pelo homem. Camelos, galas, ratos,
gatos, guaxinins, todos trabalhavam juntos como atores em peças especialmente escritas para eles no Teatro dos Animais de Durov. Dono de um rapport aparentemente limitado com animais, Durov provavelmente não poderia deixar de observar que existe um tipo especial de comunicação, sem palavras, sem sinais, entre o homem e os bichos de estimação, algo em que sempre insistiram as pessoas que gostam de animais. Durov começou a fazer experiências com a telepatia animal. Tentou valer-se do psi, em lugar de empregar gestos ou assobios ultrassônicos, para conseguir que o seu animal matemático latisse a resposta correta no picadeiro do circo. Estudioso de zoologia e ator, quis comprovar experimentalmente as suas teorias. Durante um espetáculo noturno em Leningrado, reconheceu Vladimir Bekhterev no meio do público. Somente Pavlov era mais famoso como professor de ciências naturais do que o renomado neurologista Bekhterev. Durov, todavia, nunca fora tímido. Antes da Revolução, ele e o seu sedicioso leitão Shuska Fintiflushka tinham sido proibidos de entrar na cidade de São Petersburgo por haverem satirizado o ministro da Fazenda do czar em presença da vítima diante de um público imenso, que gargalhava descompassadamente. Tinham sido expulsos também de Odessa e Yalta por ataques satíricos aos governadores militares. Na Alemanha, Durov e Shuska Fintiflushka foram declarados persona, e leitão, non grata por haverem insultado o Kaiser Guilherme. Com todos esses antecedentes, Durov dirigiu-se ao grande neurologista Bekhterev e disse-lhe que havia qualquer coisa acontecendo no cérebro de animais e de gente que a ciência ainda não explicara. A telepatia pode ser usada no treino de animais, afiançou Durov. Bekhterev convidou Durov, Marty Picky, um Scotch Terrier, a visitarem o seu apartamento para uma experiência. O neurologista foi a primeira pessoa a idear testes de ESP para cães, nos quais tentava eliminar quaisquer pistas sensoriais que pudessem estabelecer-se, consciente ou inconscientemente, entre o treinador e o cão. Em testes de laboratório ulteriores, levados a efeito com Marty Picky, em Moscou, Durov geralmente não ficava na sala de experiências e, muitas vezes, não era sequer o emissor telepático. Bekhterev descobriu que o pequeno terrier Picky era capaz de executar ordens mentais assaz complicadas. Segundo se afirma, Picky, acionado por um pensamento, atravessava a sala de um salto, trepava numa cadeira, pulava numa mesa e ia buscar o pedaço de papel que lhe tinham pedido. O cãozinho também saltava sobre os móveis e tocava com a pata, corretamente, um retrato pendurado na parede, quando apenas Bekhterev conhecia a tarefa imposta e a conservava em sua mente. De acordo com os registros soviéticos, os animais, como os telepatas humanas, chegavam, de vez em quando, a captar pensamentos nas fronteiras da mente da experimentadora, uma tarefa que o cientista imaginara e depois rejeitara. Era, de súbito, espontaneamente executada pelo cão. Em Moscou, Bekhterev vendava os olhos do emissor ou fazia-o esconder-se rapidamente atrás de um biombo, ou sair da sala, assim que ele enviava sua ordem telepática, para evitar que pudesse fornecer uma pista qualquer ao cachorro em sua caçada psíquica. O observador que ficava com o animal só se inteirava da tarefa depois da sua execução. Obedecendo a ordens telepáticas, Marty e Picky iam buscar coisas e também latiam. Marty, sobretudo, era apresentado no teatro como cachorro contador. Numa experiência atípica, o famoso Marty jazia aos pés do acadêmico Leontovitch. Numa sala distante, Bekhterev entregou uma nota a Durov. Durov abriu-a e franziu o senho. Rabiscou qualquer coisa no pedaço de papel, devolveu e principiou a concentrar-se. Marty levantou-se, ergueu a cabeça e latiu 7 vezes. Voltou a esparramar-se no chão. Mas logo, quase instantaneamente, para a surpresa de Leontovitch, ergueu-se de um salto e latiu mais 7 vezes. Durov explicou a Bekhterev que os seus animais só estavam treinados para contar até 9. Durov simplesmente dividir o número proposto pelo cientista, 14, em 7 e 7. Os soviéticos constataram que, exatamente como os médiums humanos, os seus cães preferiam tarefas com um que emocional.
Mart e Pique gostavam de dar os seus latidos psíquicos diante de um estimulante animal empalhado. A sugestão mental pode afetar diretamente o comportamento de cachorros treinados, escreveu o acadêmico Bekhterev em 1920, ao publicar o seu trabalho com os cães de Durov. Mart, Pique e um São Bernardo chamado Lord Bekhterev, professor do parapsicologista Leonid Vasiliev, não era tão ilustre que se designasse de